uma palavra muito especial para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. A gente vai agora no primeiro livro da Bíblia, né, que é o livro de Gênesis, capítulo 35. Capítulo 35 de Gênesis, que diz o seguinte, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Repetindo, depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Que Deus aplique a sua santa palavra nos nossos corações, tá certo? Meus queridos e amados irmãos, pessoas que nos escutam neste momento, queremos neste momento trazer para você uma das biografias mais bonitas, né, da Bíblia Sagrada, que é a história de nosso patriarca Jacó. Jacó, ele tinha tudo, né, para dar errado. Aí você pode dizer, mas como assim, né? Tudo para dar errado? Primeiro, né, Jacó era irmão gêmeo, né, de seu irmão Esaú. E diz a Bíblia, né, que Esaú sai primeiro, né, nasce primeiro, né, e no calcanhar de Esaú, né, Jacó, ele vinha agarrado, né, ali, né. Então, quando nasceram, né, eles tinham algumas características físicas peculiares, né. Esaú era peludo, né, era homem do campo, lavrador, né, e Jacó era mais do lar, né, mais doméstico. E ali havia uma clara distinção, né, entre ambos. O pai, que era Isaac, tinha uma preferência, melhor dizendo, pelo Esaú. Né? Ou seja, o primogênito, que era Esaú, era o filho preferido do pai. Né? Enquanto isso, Jacó era o filho preferido da mãe. Então havia ali aquela divergência. Né? E o significado da palavra Jacó, porque sempre há, né, na Bíblia, um significado do nome à pessoa, né? Então, Jacó, que significa trapaceiro, né? Algumas traduções, há várias outras traduções. Mas aquela que me ative mais era justamente para este significado, né, da palavra traiçoeiro, né, como o significado do nome Jacó. Então, a vida de Jacó foi tumultuada, né, tumultuada demais. A começar, né, do seu nascimento, como eu disse a vocês no início, Jacó, ele foi concebido depois de Esaú, mas mesmo assim ele veio ali, né, agarrado ali no calcanhar de seu irmão Esaú. E naquela época dos seus dias, o direito de bênção ou de primogenitura era cabível ao filho mais velho. Então, ao filho mais velho cabia a ele toda a herança do pai. Toda a herança do pai. E Jacó, como era o mais novo, né, não era reservado a ele esse direito. Esse direito. Como diz aqui, né, e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, a Bíblia está se referindo aqui a Rebeca, né, que é a esposa de Isaac, pai e mãe de Jacó e de Esaú, estava esperando os dois e eram gêmeos. Né? E saiu o primeiro. Aí, como eu disse a vocês, né, a Bíblia traz ali algumas características dos dois. Aí ele começa falando sobre exatamente o Esaú. O Esaú era ruivo e todo como uma veste cabeluda, ou seja, ele era cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Então, o nome mais uma vez ligado, né, o significado do nome mais uma vez ligado às características, em termos de personalidade e de físico também da pessoa. Então ele era ruivo e todo cabeludo. E depois saiu seu irmão, agarrado a mão ao seu calcanhar, de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou.
Então, Isaac, pai dos dois, tinha 60 anos quando foram gerados. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão, perito na caça. Né? Eu tinha dito a vocês que tinha sido lavrador e agora fazendo uma correção. Era um caçador, um exímio caçador. E varão do campo também. Tem esse detalhe também. Então ele era as duas coisas. Ele tanto era um caçador como um varão ali, né? Exímio agricultor, homem do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Né? Homem simples e habitando em tendas. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Então aqui começa uma parte interessante, né? Que eu queria esmiuçar para vocês melhor. Né? Fragmentar para vocês melhor. O direito de primogenitura, ele cabia ao filho mais velho, como eu disse a vocês. Né? E como Esaú ele tinha ali uma habilidade muito grande para a caça, ele saiu, né, para uma de suas caças, né, e voltou cansado. E Jacó, né, lembra-se do nome Jacó, trapaceiro, né, ele, já crescidos, né, já jovens ali, cozinhou ali um prato de lentilhas. Né, e ele sabia que o irmão Esaú ia chegar cansado, né, depois de uma de suas caçadas. E ele sabia que o irmão dele ia se sentir tentado em razão ali daquele prato de lentilhas. E quando Esaú ele se depara com aquele prato ali, né, aos seus olhos, né, ele pensa e raciocina. Ora, o direito de primogenitura, ele é de direito meu. E isso não vai ser dado a mim agora, né? Porque era dado o direito de herdar após, né, a morte ali do pai. Isaac, apesar de ser idoso, né, mas não havia dispensado ainda para o filho mais velho esse direito. É quando, né, Jacó, de forma sagaz, ele usa esta oportunidade, né, e de forma espertamente, né, apresenta aquele prato de lentilha e convence Esaú, né, a fazer uma troca, fazer ali uma barganha, né, trocando o direito inicial de primogenitura, né, de bênção, por aquele prato de lentilha. Então, para satisfazer ali aquele desejo momentâneo, né, o próprio Esaú entrega a bênção que pertencia a ele para Jacó. E Jacó, por sua vez, né, aquele prato de lentilha cozinhado por ele é dado a Esaú em troca desta bênção. Como diz aqui, ó. E disse Esaú a Jacó: dai-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então, em outras palavras, ele estava tão cansado e morto de fome, né, que ele disse: o que me vale uma coisa que eu só vou adquirir depois, se agora a minha necessidade, né, é matar minha fome? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, ele tratou com desdém, né, o direito dele. Né, entregou de forma praticamente gratuita aquilo que ele tinha de valor, aquilo que era reservado a ele, apenas por um prato de lentilhas, apenas para satisfazer ali uma necessidade primária dele, né? E Jacó, ele valorizou isso, né? Mesmo usando da sua sagacidade, da sua esperteza, mas ele soube exatamente, né, barganhar e tirar proveito ali do cansaço e da necessidade. Mas que existe hoje, né? As pessoas levando proveito, né, em cima da necessidade dos outros. A gente vê aí, né, muito bem isso acontecer nos dias de hoje. As pessoas de forma esperta, né, aproveitando a fraqueza do outro para adquirir vantagens em cima da pessoa. Então foi exatamente isso que Jacó ele fez com seu irmão. E uma certa feita, né, Isaac já velho, muito idoso, né, chega a hora da primogenitura. Né, e
Isaac, ele começa a se preparar, né, para entregar tudo nas mãos do filho mais velho, a quem de direito. E ali, né, Rebeca também, lembra que eu disse a vocês que Isaac, ele tinha uma preferência mais por Esaú, né, e Rebeca tinha uma preferência mais por Jacó. Ela escuta, né, da parte de seu marido, esse desejo de já, de forma imediata, ali naquele momento, né, passar, né, a bênção para o filho mais velho, como era de se esperar. E ela leva o conhecimento disso, Jacó. E ali eles conspiram um plano. Eles dois conspiram um plano. E Rebeca vai pagar o preço por isso. Porque depois desse evento aí, a gente vai ver depois, né, até no meu comentário aqui, né, que após esse fato, ela nunca mais, né, ela morre e nunca mais ela vê o seu filho querido, né, seu filho Jacó. Mas antes disso, né, os dois, né, Rebeca e o Jacó, seu filho, eles conspiram um plano. Isaac, muito velho, ele não enxergava bem e nem escutava bem. E lembra que eu disse a vocês que o Esaú ele era cabeludo? Então o Jacó ele faz exatamente isso. Ele se cobre ali de uma vestimenta, né, para dar a entender ali que ele era, para dar a entender ali que era cabeludo, para que quando o seu pai, né, fosse tocar-lhe, né, na sua pele ali, sentisse aí os pelos do seu corpo, para dar a entender que fosse ali o seu filho Esaú, né, o motivo lá da passagem da primogenitura. E ele se passa pelo irmão dele, né? Exatamente isso. Ele se passa pelo irmão dele. Ali, né, sem escutar direito, sem ver direito, né, o Isaac, ele até desconfia, né, que não era Esaú, e que era, ele escutava a voz de Jacó, mas sentia a pele ali cabeluda, né, dos pelos de Esaú. Então, naquele momento ali, de forma enganada, né, ele passa a herança, né, a bênção ali para Jacó. E quando Esaú volta de sua caçada, né, justamente ele encontra ali o direito de sua primogenitura roubado pelo seu próprio irmão. Olha só, pelo seu próprio irmão. O próprio irmão, né, passa ali uma rasteira, né, no Jacó. E o que é que Jacó faz? Ele foge, né, da presença de Esaú, porque passa a vida toda perseguindo, né? E a mãe, né, acobertando ali, né, os maus feitos, né, do Jacó, ele pede para que ele se vá ali, ele se vá para a casa de seu tio Labão, para justamente deixar ali aquele território, porque ele estava correndo risco, inclusive de vida, porque Esaú pensava em matá-lo. A raiva foi tão grande, né? A decepção do seu irmão foi tão grande que pensava até em tirar a própria vida do irmão. E para não acontecer aquela tragédia familiar ali, né, Jacó, ele foge da presença ali da casa de seus pais para não ser morto, né, não ser atacado pelo seu próprio irmão. E dali para frente, né, Jacó ele passa por inúmeros problemas, né? Por inúmeros problemas. Porque aquele que enganou foi enganado também. Porque quando ele chegou lá, né, resumidamente, na casa de seu tio, né, ele também passou a ser enganado pelo seu tio. Porque quando eles se encontram, né, o Jacó ele vai trabalhar para Labão, que é o tio dele, irmão de Rebeca. E Jacó, inicialmente, ele se apaixona ali, né, pela uma das filhas de Labão, chamada Raquel. Chamada Raquel. E quando ele vê Raquel, quando ele põe ali os olhos em Raquel, ele se apaixona, né? É um amor à primeira vista. E ele começa a trabalhar, né? Ele sugere ao seu tio que ele trabalhe para ele em função, né, de uma de suas filhas, no caso aqui a Raquel. No caso aqui a Raquel. Aí o que é que acontece? Ele trabalha 7 anos diuturnamente para o seu tio. E no final de 7 anos, em vez de dar Raquel, como era desejado, né, o tio, ele coloca na frente outra filha dele, chamada Leia. Então, era a filha mais velha. Então, o Labão, ele arma ali um plano, né, para prender Jacó por mais 7 anos.
Porque o próprio Jacó, ele sugere, né, trabalhar por mais 7 anos, no caso é Leia. Por mais 7 anos. Por mais 7 anos. Em função da noiva desejada, que era Raquel. Porque ali o Labão diz, não, como é dito aqui na nossa tradição, a filha mais velha que tem que ser dada a casamento primeiro. Então, você trabalha para mim, né? Mais 7 anos, e só depois de 7 anos, entendeu? É que você vai ter direito, né? A ter ali a outra filha, no caso, a Raquel. E naquela época tinha, né? Essa possibilidade do homem se casar com várias mulheres, né? Era natural, era normal naquela época. Então, aquele que enganou um dia foi enganado também. Aquele que tramou contra alguém também sofreu as mesmas consequências disso. Por isso que eu disse no início, né, para vocês, né, que Jacó tinha tudo para dar errado. Ele começou em desvantagem em relação ao irmão dele, porque o irmão dele nasceu primeiro e o direito de herança era do irmão. Depois ele engana o irmão, engana o pai e passa uma vida toda fugitivo. Chega na casa do tio, trabalha de forma praticamente escrava, né? Em prol ali da filha mais nova, e é oferecido primeiro a filha mais velha, e tem que trabalhar por mais 7 anos para ele ter o desejo dele cumprido, que era se casar, né, com a Raquel. Mas Deus, ele tinha um plano na vida de Jacó. Deus, ele tinha um plano maravilhoso na vida de Jacó. Apesar de Jacó ele passar, né, à frente ali, cometer alguns deslizes, cometer algumas faltas diante de seu Deus, mas Deus se agradava de Jacó por causa de uma coisa. Lembra do início, quando eu disse a vocês que Esaú entregou o que era dele de direito por quase nada, e Jacó valorizou muito aquilo lá, né? O direito de herança, ele valorizou muito aquilo ali. Então, Jacó, ele tinha todos os defeitos do mundo. Era trapaceiro, era enganador, mas ele tinha um zelo. Ele tinha ali uma vontade, né, de cuidar de sua parentela, de cuidar de seu povo. E Esaú, ele tratou com muito desdém aquele direito que lhe pertencia. Por isso que eu li aqui, né? E Deus mudou a vida de Jacó. Por isso que eu li aqui para vocês. Então era necessário se fazer aqui uma retrospectiva, para que a gente viesse entender exatamente o que está escrito aqui no capítulo 35, versículo 1. Que disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então, quem era Jacó? Primeiro, Jacó era um fugitivo. Jacó era um enganador. Jacó era um trapaceiro. Mas Deus apareceu também na vida de Jacó. Deus, ele soube entender que Jacó precisava de ajuda. E Deus não deixa de aparecer na tua vida, na minha vida, por causa de nossa condição. Agora tem uma coisa. Deus, ele se apresenta, Deus, ele aparece. Mas não é possível você continuar da maneira que você vem levando a sua vida. Muitas vezes, a gente pensa que estamos servindo a Deus, dividindo a nossa vida com trapaças, com enganos, com mentiras. E isso não é possível. Porque você não pode servir a Deus e andar numa vida de enganos. Você não pode dizer que serve a Deus vivendo uma vida de mentiras. Então a vida de Jacó, ela é muito próxima de nós. Muito próximo de nós aqui da nossa contemporaneidade. Às vezes, para adquirirmos alguma coisa, a gente passa à frente do nosso amigo, do nosso irmão. Às vezes se faz aí, está aí, né, a Operação Gabarito para mostrar aí. Pessoas que estudam noite e dia, né, se esforçando para fazer um concurso. Aí vem aí pessoas ganhando dinheiro em cima disso, vendem ali de forma desonesta gabaritos, para que pessoas possam passar na frente das pessoas que passam a noite e dia estudando. Então tem um monte de Jacó no dia de hoje. Tem um monte de trapaceiro enganador no dia de hoje.
Por isso que eu disse a vocês, a vida de Jacó é muito próxima, né? Muito próxima. Mas o que é que diz aqui o capítulo 35? E disse Jacó, levanta-te. É a primeira posição que Deus quer, né, nos colocar. Esse levantar aqui é no sentido espiritual. Não é possível você servir a Deus prostrado, diante, né? Porque o pecado, ele nos debilita mesmo. Ele nos debilita e nos desanima, né? E nos desanima e nos enfraquece. A vida em pecado nos enfraquece, no sentido de não termos mais prazer de servir a Deus. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a primeira atitude que devemos tomar é um levantamento espiritual. É abandonar, né, todas as amarras, todo aquele peso do pecado, que fique para trás. Que a gente tome ali uma posição diante de nosso Deus. Porque muitas vezes temos dificuldades, as pessoas sentem dificuldades de servir a Deus. Tem gente que diz até assim, eu não estou preparado ainda não. Nunca nós estamos preparados para servir a Deus verdadeiramente. Sempre tem os empecilhos, porque a nossa natureza, ela é uma natureza que luta, que milita contra o Espírito. A carne aqui que eu digo é a nossa natureza caída, a natureza adâmica. A natureza que repele você, né? A natureza que impõe a você de mentir, por exemplo. De usar de engano contra as pessoas. É mais fácil você chegar para uma pessoa e dizer uma inverdade do que você falar a verdade. Quer ver um exemplo? As pessoas se acostumaram a mentir. Às vezes, quando você quer ali atenuar uma situação, para amenizar uma situação, você entra com uma mentira. Porque a verdade, o inimigo, adversário, que é o pai da mentira, ele põe na cabeça das pessoas, isso mesmo, põe na cabeça das pessoas, que melhor é mentir, melhor é faltar com a verdade. Porque você acha que, falando uma verdade, né, você vai decepcionar aquela pessoa vai deixar de gostar de você. Meu amigo, o importa é agradar a Deus. Melhor é falar a verdade do que você desagradar a Deus e agradar os homens e mentir. Porque a mentira não tem parte com Deus. O pai da mentira é o diabo. Então, uma das características de Satanás é ser mentiroso. Então, quem mente, obviamente está se aproximando mais de quem? De Deus ou do diabo? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, falar a verdade sempre. Então, Jacó precisava se levantar. Se levantar da vida de mentira. Abandonar a vida de mentira e passar a falar a verdade. Então, comungar com Deus, servir a Deus, você primeiro tem o quê? Que se colocar do lado da verdade. Então, era necessário ele tomar uma posição de verdade. Segundo lugar, levanta-te e sobe a Betel. Betel significa casa de Deus. Então, o que é uma casa? Casa é lugar de comunhão. Você chama alguém para a sua casa de qualquer jeito? Não. Deus, ele vai chamar também as pessoas de qualquer jeito para ter uma comunhão com ela? Não. Então Deus estava chamando Jacó, né, para servi-lo, mas não do jeito que Jacó queria. Não do jeito que Jacó ele queria levar a vida de enganos. Então, para ter comunhão com Deus, para estar com Deus, que representa aqui, espiritualmente, né, a casa de Deus aqui aponta aí, figuradamente, né, simbolicamente aí, para a presença de Deus. Então, sentir a presença de Deus tem que estar livre do pecado. Aí você pode dizer, mas eu deixo de pecar nessa natureza humana? Não, não deixa. Mas qual é a diferença entre você agir deliberadamente em pecar e evitar o pecado? Existe uma diferença muito grande. Quando você mente por prazer, então ali você está fatalmente, né, pecando contra o Senhor. Mas se você diz, Senhor, eu tenho me esforçado, então o teu esforço será ali compensado, será ali, né, fortalecido pela presença de Deus, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se você tem força, se você não quer, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você não pecar, a você não errar.
Mas se você mente, se você é desonesto, se você é trapaceiro, isso tudo deliberadamente, porque virou um hábito na tua vida, então isso aí é que está o problema, meu amigo. Então para você ir até Betel, ou seja, para você ir até a casa de Deus, que eu não estou falando de templo físico, essa palavra aqui que eu estou colocando é no sentido espiritual. É de dizer para você que Deus só pode ter comunhão contigo e você só pode ter comunhão com Deus a partir do momento que você deixar para trás toda a vida de engano, toda a vida de trapaças. E isso não agrada a Deus. Então, para estar em comunhão com Deus, primeiro é necessário que você abandone e habite ali. Então, não só é de forma esporádica que você deixe para trás aquilo que desagrada a Deus, mas que você se mantenha. Porque, seu Ivaldo, a dificuldade está na manutenção, né? Às vezes você vive um domingo abençoado ali na igreja, diz assim, agora eu vou servir a Deus, com sinceridade. E durante a semana você volta a fazer tudo novamente errado. Você volta a desagradar a Deus, você volta a fazer as coisas que Deus desagrada. Seria melhor que não conhecesse do que conhecendo, não praticar. Então você passa a semana todinha e depois vai para... Isso é falta de sinceridade. Deus sabe o teu coração. Então Deus queria que além de Jacó tivesse uma comunhão com ele, mantivesse essa comunhão. Mantivesse essa conduta cristã verdadeira pautada na palavra. Porque sem vida sincera diante do Senhor não adianta. É apenas uma aparência. E Deus vê o coração. Deus conhece os nossos corações. Então, além de estar na casa de Deus, em comunhão com Deus, é necessário que você se mantenha ali, habite ali, permaneça ali pautado na palavra de Deus. Depois, faze ali um altar. Então, olha que maravilha, olha o passo a passo, né? Primeiro, levanta-te. Depois, vai para Betel, casa de Deus, e habita ali. Olha o processo. Primeiro, você tem que abandonar, não é? Você tem que deixar pelo caminho o fardo pesado do pecado. Depois, você vai para a presença de Deus, para ali manter-se em comunhão com o Senhor, e ali habitar. Ou seja, ali ficar, a passar uma vida de obediência, a viver uma vida de obediência diante de seu Deus. Depois disso, preparar o teu altar. E o que é o altar? Altar é lugar de sacrifício. Servir a Deus é fácil? Não. Dizer que servir a Deus é fácil? Não é, porque servir a Deus não pode ser de toda maneira. Não significa que você vai ser um santo, que você vai se isolar dentro de um mosteiro, por exemplo, dentro de um lugar fechado, e ali não pensar em nada ruim, e ali... Não, não é isso. Você vai conviver socialmente, e ali você vai fazer a diferença. É você fazer a diferença onde você trabalha, é você fazer a diferença onde você mora, é você fazer a diferença entre as pessoas que agem desonestamente, e você não, eu não vou agir desonestamente, eu vou agir com sinceridade diante de meu Deus, porque Ele nesse momento está me assistindo. Então, para que teu altar, que é lugar de sacrifício, local de holocausto. O que era o altar? O altar era um local de oferecer sacrifício a Deus, de apresentar sacrifícios a Deus. Então, o teu esforço só vai ser alcançado por Deus depois que você fazer todos os passos anteriores. Deixar o pecado, deixar de mentir, deixar de trapacear, abandonar as velhas práticas da velha natureza. Permanecer em comunhão, estar na casa de Deus, significa ter comunhão com Deus e se manter em comunhão com Deus todos os dias de tua vida. Para que teu altar seja aceitável perante Deus. Para que a tua vida seja aceitável. Hoje o altar significa a nossa própria vida, o nosso coração. Será que o teu coração está preparado? Será que o teu coração está preparado para receber Deus? Será que a tua vida está organizada diante do teu Deus? Às vezes a gente procura agradar as pessoas,
corre, anda, né? Tem projetos de vida, de viajar, e a gente não se conserta diante do nosso Deus. A gente perde tempo, porque fazer tudo na vida e não se consertar, se ajeitar diante de Deus, é tempo perdido, meu amigo. É preferível deixar tudo isso e agradar o Senhor do que conquistar o mundo e a sua riqueza e perder no final a sua salvação. E para encerrar, que já estamos no final, ele era fugitivo de seu irmão. Então Deus, ele estava prometendo ali, seu Ivaldo, uma bênção, porque Jacó, ele foi enganador e passou a ser enganado, e Deus estava sugerindo agora uma nova vida para Jacó. Jacó quer consertar a sua vida, inclusive com seu irmão. Volte para o passado e conserte o que foi deixado para trás. Tem gente que quer avançar e não quer ajeitar o que para trás ficou. Um irmão que não fala mais com ele. Um parente que está intrigado. Uma pessoa da família que há muitos anos ficou ali uma pendência antiga. Ajeite primeiro a pendência do passado, para que você possa avançar, para que você possa prosseguir. E Jacó teve um encontro com Deus. Jacó, ele estava triste, porque tinha deixado pendências no passado. Tinha deixado um irmão furioso, por conta de um engano, né, cometido pelo próprio Jacó. Mas não era possível Jacó ele realizar todos esses processos sem antes se ajeitar a sua vida com o seu próximo. Porque tem gente que acha que agradar a Deus é tão somente, né, no sentido assim de dizer, não, para mim só importa agradar a Deus, mas está ali intrigado de alguém próximo de si. Está ali, né, com raiva de alguém, com o coração ali ferido, né? Está ali muitas vezes com aquela pendência com aquela pessoa, muitas vezes da sua própria família, da sua própria casa. Ajeite a sua vida primeiro com o teu irmão, porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Ajeite primeiro ali a sua vida com o teu próximo, com as pessoas que você deixou aquela pendência para trás. Jacó, ele tinha que se reconciliar com o irmão primeiro. E Deus teve um encontro com Jacó no Val de Jaboques. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus e com os homens. E venceu. E essa história a gente vai contar numa próxima oportunidade. Mas a gente finaliza dizendo o seguinte, que nesse encontro, Jacó, que era Jacó, ele deixa de ser Jacó e passa a se chamar Israel. Porque não é possível, como eu disse a vocês, seguir com Jesus com as antigas amarras do passado, com as velhas pendências do passado. Então, meu amigo, conserte-se com Deus, mas com teu próximo também, para que você possa ser conhecido não como um trapaceiro enganador, mas como Israel de Deus. E eu fico por aqui. Numa próxima oportunidade, a gente vai falar aí sobre a luta de Jacó com o anjo. O local da bênção foi difícil. Ele foi ferido na sua coxa. Mas nessa luta aí, né, com o próprio céu, né, porque o anjo ali, aquele varão, né, era a imagem teofânica, né, de um Deus. E ali Jacó, ele lutava, ele tinha aquele embate ali com aquele anjo, né? Embora ele tenha sido ferido, mas ele não largou o anjo. Ele dizia, eu não largo enquanto não me abençoares. Então, era um homem muito determinado. E a gente vai falar sobre a determinação de Jacó numa próxima oportunidade. Eu fico aqui, né, com o capítulo 35, verso 1. Os passos que Jacó tinha que dar para que pudesse agradar a Deus. Ou seja, ele tinha que se levantar, ele tinha que ir a Betel e ali habitar, e tinha também ali que fazer um altar diante de seu Deus e consertar a pendência com seu irmão Esaú, que tinha ficado para trás. E o final dessa história, sabe qual foi? Ele encontrou um homem não revoltado mais, mas com o coração quebrantado.
E houve ali uma reconciliação entre os dois. E a vida de Jacó pôde prosseguir de forma próspera, porque ele tinha realmente cumprido exatamente as determinações que a gente expôs aqui no capítulo 35, verso 1. Se levantou, foi a Betel, habitou ali, fez um altar diante de Deus e voltou para se corrigir com seu irmão. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Queremos orar neste momento, um minutinho. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por este programa. Que o Senhor possa, Deus amado, abençoar todos nós, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fazer a tua vontade. Que não nos importe, meu Pai, agradar as pessoas para pecar contra ti, mas que a gente, meu Pai, haja de forma correta, porque nos importa agradar ao Senhor, tão somente ao Senhor. E quero, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus poderoso, declarar em nome do Senhor Jesus uma vitória toda especial para todos nós, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para todos nós, Pai, como um todo. E eu sei, Pai, que este programa veio para abençoar e que as vidas sejam abençoadas em nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, meu Pai. Tudo foi feito para a glória do Senhor, tudo foi feito para a glória do Teu nome. E quero neste momento, Pai, encerrar este programa, te agradecendo por tudo em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você diga comigo em alto bom som, né? Amém e amém!